apresentando o painel 4 com o tema Controle Metrológico Legal. E como moderador deste painel, eu convido ao palco o professor Celso Scaranello, presidente executivo da REMESP. E como participantes e palestrantes, eu convido ao palco o senhor Eduardo Ribeiro de Oliveira, da Coordenação Geral Executiva da DIMEL e Metro. Teremos a participação do Ian Turner, vice-presidente da CECIP, mas ele nos enviou um vídeo, então não é presencial. E convido ao palco o senhor Marcelo Luiz Figueiredo Moraes, diretor de Metrologia Legal de MEL e Metro. Bom, bem-vindo a todos. Professor Celso, suas palavras iniciais e depois eu apresento o primeiro palestrante. Boa tarde a todos. Quase boa noite já, né? Atrasamos um pouquinho, mas vai dar tudo certo. Eu já vou passar a palavra aqui para o nosso Eduardo, né, que está ansioso aqui por falar para todos vocês, mas você tem que fazer a apresentação do Eduardo, né? Então vamos começar. Vamos lá direto, então. Então, para apresentar a primeira palestra desse painel com o tema Modelos e Novos Projetos para o Controle Metrológico Legal, convido o senhor Eduardo Ribeiro apresentando. Ele é engenheiro mecânico formado pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, servidor do Imetro desde 2002, sempre atuando na Diretoria de Metrologia Legal de MEL. Possui vasta experiência no controle metrológico legal de instrumentos de medição, principalmente os afetos à área de trânsito. Atualmente é coordenador geral executivo e diretor substituto da DIMEL. Bem-vindo, Eduardo, boa apresentação. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Primeiramente, agradecer à REMESP, em nome do Celso, pela oportunidade de apresentar aqui esse tema. Na verdade, quando a gente fala de novos projetos, novos modelos, eu pensei em apresentar o que aconteceu, né, já foi citado aqui algumas vezes, né, no dia de ontem, hoje, o que aconteceu com o cronotacógrafo, né? Então, a gente tem um histórico que eu vou passar um pouquinho aqui para vocês, e que o Imetro teve, né, a DIMEL teve que fazer uma mudança para uma realidade que aconteceu há um tempo atrás, né, e a gente vê hoje muito nessas discussões atuais a necessidade, né, da gente aprimorar esse controle, né, para todos os instrumentos. Cada instrumento tem a sua particularidade, né, tem seu caso específico, mas eu acho que fica bom para a gente pontuar, né, que aconteceu com um caso, que é um caso que a gente chama um caso de sucesso dentro da DIMEL, dentro do Imetro, e que pode ser replicado dentro de com alguns ajustes, né, para outros instrumentos. Bom, o cronotacógrafo é o chamado registrador instantâneo de velocidade e tempo. Então, se a gente for no Código de Trânsito Brasileiro, você não vai achar cronotacógrafo, vai achar, né, registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo. Então, é um instrumento da área de trânsito, né? O Imetro, na verdade, vem para garantir essa medição, mas a obrigatoriedade está no Código de Trânsito Brasileiro, de 97. Então, alguns tipos de veículo precisam ter esse equipamento obrigatório. Em 92, o CONTRAN regulamentou o instrumento, né, colocou requisitos mínimos para esse instrumento, e no próprio ano de 99, o Imetro elaborou, né, publicou a primeira portaria desse instrumento, a 001 de 99. Então, é um instrumento que, instalado no veículo, né, ele mede distância, velocidade, tempo e os chamados tempos. Tempo de direção, tempo parado e outros que, dependendo do modelo, ele pode informar.
Se você pegar um caminhão, um ônibus, você pode ver aquele tipo ali do lado direito, né, que é como se fosse o velocímetro do veículo, e aí você abre ali e tem a tampa para você colocar o disco diagrama. Então, esse ali é um tacógrafo. A gente pode confundir com um velocímetro, mas ele é um tacógrafo. E, atualmente, a gente tem, com esse formato DIN, né, formato de rádio, a maioria dos veículos está saindo com esse tipo de instalação agora. E aí já não é mais o uso do disco diagrama, é o uso da fita diagrama. Né? Então, esse instrumento ele indica e registra aqueles parâmetros de medição. É conhecido, né, como a caixa preta do veículo. Ele não impede acidentes, né, ou sinistros, mas ele é utilizado para perícia, identificação no condutor, controle de velocidade pelos agentes de trânsito, né, tempo em direção e descanso, tem a legislação específica. E, assim, tem casos, né, vou contar um caso aqui da Polícia Rodoviária, né, de pegar um carregamento, aí eu não sei qual era o produto, né, mas irregular, e aí, pelo uso do tacógrafo, ele consegue ver aonde aquele material foi carregado e conseguiu desmantelar lá aquele problema, né, na fonte. Quer dizer, não pegou só o problema do carregamento no veículo, ele pegou onde estava a base, né, dos criminosos lá na ocasião. Então, assim, é um instrumento que serve para várias situações, né, para os agentes de trânsito. Bom, como eu disse, ele é instalado no veículo, né? E veículo eu tenho veículos antigos com saídas mecânicas e eu já tenho os veículos atuais que já informam essa informação de distância via pulso, né? Direto pelo veículo. E aí, dependendo do tacógrafo, eu tenho alguns ajustes ali, né? Eu uso um redutor, ou é uma instalação direta, ou uso um transdutor. Aqui uns exemplos, né, de transdutores, exemplo de cabo chamado cabo de velocímetro, né? Aquele cabo antigo. Veículos mais antigos que ainda existem no Brasil, né? A gente tem uma frota que, na verdade, ela está obsoleta, né? O Regis, acho que comentou na apresentação dele, a gente tem ainda muitos veículos antigos, que poluem, tem vários problemas, e a gente encontra ainda tacógrafos mecânicos, né, com veículos com saída mecânica. De um modo geral, quando a gente fala de controle, né, a gente fala das aprovações de modelo, das verificações, né, verificação inicial e subsequente. Então, lá atrás, em 99, quer dizer, quando teve o primeiro regulamento do Inmetro, o Inmetro trabalhava dessa forma: aprovação de modelo dentro do Inmetro, verificações realizadas pelos IPENs, pelos órgãos delegados do Inmetro. E a gente não via uma forma de ser diferente, né? Quer dizer, como é que eu vou fazer a verificação? Depois eu vou chegar mais à frente e vou falar desse instrumento, né, que tem características próprias, uma quantidade grande, né, de instrumentos espalhados no Brasil. Eu teria que adequar essa situação. E, na verdade, assim, saiu o primeiro regulamento, o Inmetro fazia a aprovação de modelo, depois teve uma alteração, que é o regulamento 201 de 2004, e o Inmetro continuava só fazendo a aprovação de modelo, quer dizer, a gente não tinha as verificações desses instrumentos. E em 2007 aconteceu esse caso aqui, em Santa Catarina, uma empresa de ônibus grande, na verdade foi um ex-funcionário, ele foi demitido, ele denunciou a empresa, que a empresa fazia fraudes sistemáticas do instrumento. Então, o Inmetro foi, né, junto com, na época era órgão delegado, né, delegado não, superintendência, né, de Santa Catarina, e na empresa a gente não conseguiu identificar nenhum problema. Então, o pessoal juntou com a Polícia Rodoviária Federal, abordamos o veículo na estrada, né, o veículo de um ônibus passageiros, né, que é um dos casos em que o tacógrafo é obrigatório. O pessoal foi até a rodoviária, né, deixou os passageiros, e aí se encaminhou à empresa, e aí foram identificadas várias irregularidades. Quer dizer, independente da gente não ter o controle completamente introduzido, né, faltavam as verificações, é muito claro que um usuário, né, ele não pode descaracterizar um modelo aprovado, né? Então, ali, na verdade, é um dispositivo
que você andava 100 km por hora e a indicação no tacógrafo e o registro virava 80 km por hora. Então, uma fraude, no caso de tacógrafo, a ideia é indicar menos, né? E aí, como fazer? Quer dizer, o Inmetro teve uma demanda judicial, teoricamente, teria que ter o controle implementado. A gente estava com um problema sério, né? A similaridade que a gente tinha na época seria com taxímetros, né? Um veículo tanque rodoviário também, quer dizer, instrumentos embarcados num veículo, em que o órgão delegado ele não vai no local, como numa balança, numa bomba de combustível, né? O instrumento ele pode ir no local. Só que taxímetro, por exemplo, eu estou falando de 150 mil taxímetros, assim, aproximado no Brasil. E aqui de tacógrafo, estou falando de 2 milhões de instrumentos, né? O ensaio de taxímetro, a gente tem, né, a necessidade de uma pista de, no mínimo, 1 quilômetro, que hoje já é difícil de encontrar, né? Naquela época também já era complicado. Só que o tacógrafo ainda tem uma particularidade que esse ensaio não dependeria só de uma pista de 1 quilômetro, né? Porque são grandezas ali que eu estou medindo um pouquinho diferente. Quer dizer, no taxímetro eu estou medindo distância também, mas a indicação é um valor monetário, né? Então, você tem uma programação, mais ou menos em 1 quilômetro, ele tem que dar tal indicação ali, sei lá, R$5. Então, o IPEM tem a pista dele, quando tem a queda da fração em R$5, ele vai analisar se está dentro do erro máximo admissível, né, com as tolerâncias. A pista é marcada dessa forma. Só que no tacógrafo tem um ensaio de velocidade, então isso não bastaria, né? Teoricamente, eu teria que ter um metrologista com padrão dentro do veículo, andando com um caminhão para comparar a velocidade. Então, é inviável, né? É o motivo de não ter sido implantado antes. Só que a gente tinha outras realidades também. Quer dizer, a gente tem ainda, né, um fabricante que detém uma porcentagem razoável do mercado, né, que possui uma rede autorizada com abrangência nacional. Quer dizer, você tem o tacógrafo, você tem esse fabricante com uma rede autorizada que faz manutenção, faz instalação, reparo desses instrumentos, entre aspas, estrutura necessária, né? E depois a gente teve que evoluir na exigência dessa estrutura. Para um ensaio de tacógrafo, né, a gente chama ensaio de pista reduzida, né, uma instalação, um ajuste do instrumento. Então, uma pista de 20 metros, eu consigo ler o W do veículo, né, que a gente chama, informação ali de pulsos ou rotação por quilômetro, e eu programo o instrumento com essa informação. Então, é uma pista pequena, né? Só que a gente queria mais, porque essa pista, a gente fica dependendo de uma informação que no caso, seria o PAC, né, poderia colocar, e a gente não teria grande segurança. E naquela época a gente tinha preocupação com isso, quer dizer, como usar um particular, né, eu estou tirando o IPEM, sem ter um mínimo de segurança ali, de controle nessa, como é que eu vou dizer, entrega, né, para o particular, né, ajudar a gente nesse processo de verificação. Então, esse novo modelo ele foi pensado em quê? No uso de empresas particulares, né, para a execução do que a gente chama de atividades materiais e acessórias da metrologia legal. Quer dizer, a gente estava num ponto que não tinha como usar simplesmente a rede para fazer a execução das verificações desse instrumento. A gente precisava dos particulares, né? A ideia é que esse certificado, separando, né, do que é a verificação, eu vou chegar lá, acredito que no próximo slide, o que é verificação e o que não é, né? Então, a verificação, obviamente, é por um órgão da rede do Inmetro, e pensou-se no uso de simuladores, que é justamente o quê? Para a gente ter uma garantia de que aquele ensaio é minimamente controlado, né? E esses simuladores eles são avaliados pelo Inmetro. Depois eu vou explicar um pouquinho mais à frente também. Então, o modelo foi pensado dessa forma. Aqui a gente tem exemplos de hoje, né? PACs, né? Postos autorizados de cronotacógrafo. Então, você vê que tem uma estrutura mínima ali, né? Quer dizer, ele tem que ter uma pista auxiliar, que a gente chama, para fazer um eventual ensaio em pista reduzida, porque tem veículos que só permitem o ensaio em pista reduzida. Tem do lado o simulador de banco de rolos, né? Que eles têm que possuir também. Tem a foto ali de um caminhão em cima dos bancos, né? E esse banco ele simula ali a velocidade e distância dos ensaios.
E aqui um exemplo de um tacógrafo, né, um disco-diagrama, e aqui a leitura desse disco-diagrama depois. Quer dizer, eu uso um micrômetro para fazer a leitura do registro desse ensaio. Bom, então, nessa mudança, né, a gente se baseou em 6 pilares ali, na verdade. Alteração na legislação, que a legislação não permitia o uso dos particulares até então. Um RTM específico para essas empresas autorizadas, quer dizer, eu tenho o regulamento do instrumento, mas se eu estou usando outras empresas, eu preciso de um regulamento específico, assim como tem para as empresas permissionárias um regulamento específico. A gente não via como esse sistema funcionar sem o desenvolvimento de um portal, e isso também foi muito falado aqui, né, necessidade de sistemas. Não tem como a gente trabalhar sem sistemas, então cada vez mais a gente tem essa necessidade, e na ocasião foi desenvolvido um portal único, né, específico para o tacógrafo. Padrões controlados e que se comunicam, quer dizer, esse padrão, aquele simulador de pista, ele tem uma avaliação a cada 2 anos pelo Inmetro, né, o posto é avaliado a cada 2 anos pelo Inmetro, e esses padrões também são ensaiados a cada 2 anos. Treinamento dos operadores e avaliações periódicas, como eu comentei, a cada 2 anos a gente avalia esses PACs, e a gente tem um treinamento específico para os operadores desses PACs atuarem nesse sistema. E a supervisão, né? Tudo que a gente está comentando aqui, no fim, tem a supervisão. Então, se eu estou usando um particular para execução de algumas atividades, eu preciso aumentar essa supervisão nesse sistema. E aí, com foco nesses 2 primeiros itens, né, alteração na legislação e o RTM específico, foi necessária a alteração da lei do Inmetro, né? Então, teve uma alteração na Lei 9933, está ali em cima, as atividades materiais e acessórias da metrologia legal que não impliquem o exercício de poder de polícia administrativa poderão ser realizados por terceiros, mediante, no caso, autorização, né? E o parágrafo 2º fala que a aprovação de um modelo, fiscalização, verificação e supervisão somente podem ser delegadas aos órgãos públicos. Então, essa alteração permitiu que eu usasse particulares, mas não permite que eu delegue as verificações. E aí o X da questão agora é o que é verificação e o que é atividade material e acessória. Quer dizer, vou pegar o exemplo também do Regis, né? Hoje, a gente já, entre aspas, o particular faz a verificação inicial. Por que entre aspas? Porque ele não pode fazer verificação. Só que o que é verificação? Na verdade, ele faz o ensaio e o IPEM, né, lança no sistema, vamos dizer assim. Então, para mim, ali a verificação eu uso do sistema. Quer dizer, eu cliquei e gerei um certificado de verificação. Então, vai tudo numa leitura do que é verificação para determinado instrumento e o que é atividade material acessória para aquele instrumento. O primeiro edital, né, que no caso, no começo não foi como um regulamento, ele foi como um edital, né, para essas empresas. Ele veio em 2008, 2009. A gente fez um escalonamento também, uma característica desse instrumento. Cronotacógrafos instalados em veículos perigosos, né, teve uma data para realização dessa verificação. Depois, veículos escolares, né, também é obrigatório. De passageiros em geral, né, passageiros acima de 10 lugares, é obrigatório o uso do tacógrafo. E depois o de cargas no final de 2010. Então, a gente conseguiu escalonar isso para atender esses tipos, né, de veículos que precisam ter o tacógrafo verificado. Atualmente, a portaria que rege o programa é a 91 de 2022, né, específica para os PACs. Nesse outro eixo, né, do portal, aqui está a foto, né, da página inicial do portal, tem o link ali em cima. Então, nesse portal, tanto o usuário do tacógrafo ele consegue verificar os certificados de verificação do instrumento dele, quanto a gerar uma GRU, né, para pagamento da taxa. Os órgãos delegados atuam junto com o portal no dia a dia também, né, para análise do disco-diagrama e inserção do dado de
de ensaio, né, da leitura do disco, emissão dos certificados de verificação, o contato da DIMEL, né, do Inmetro, com os PACs é por meio desse portal, né, que a gente chama de informativos. Na página inicial já vem informativo. Então, de que forma a gente está falando de 900 empresas aqui no Brasil hoje, né? Como é que eu consigo me comunicar com essas empresas? Então, a gente usa o portal para isso, né, chamado informativo. Então, ele serve para várias... o programa está baseado nesse portal. Mais um exemplo aqui. Nessa página de cima, né, é uma imagem das etiquetas, né, das marcas de selagem de um determinado PAC. Então, por exemplo, não sei se dá para ver muito bem, eu tenho campos ali que estão em verde, que a marca está disponível, né, deveria estar disponível no PAC, e marcas já usadas, né, sem a cor. O nosso regulamento ele é muito claro que fala que o uso dessas marcas tem que ser sequencial. Por que isso? Porque numa auditoria é muito mais fácil de eu pegar uma cartela, né, essas etiquetas vêm numa cartela, que é basicamente a imagem desse portal, e é muito mais fácil eu conferir a última, né, que está disponível, do que ficar vendo buraco em cada uma. Então, isso aí já é um item de não conformidade, né, para o PAC, nas avaliações. Tá? Mas fica muito fácil aqui para tanto o órgão fazer a avaliação, quanto para o próprio PAC controlar essas etiquetas. Então, assim, tudo é baseado no portal. O usuário, como eu comentei, né, ele emite a GRU, baixa os certificados, pega informações sobre a legislação, todas as portarias do Inmetro, tanto regulamentos quanto portarias de aprovação de modelo dos instrumentos estão disponíveis, né, nesse portal. Os PACs usam para leitura de informativos, solicitação e gerenciamento das marcas de selagem, quer dizer, a aquisição das marcas de selagem também é feita direto pelo PAC, por esse portal. Central de atendimento, né, problemas pontuais que acontecem no dia a dia, então essa central é utilizada para o PAC se comunicar com o seu órgão delegado. E o órgão delegado, por sua vez, né, faz a leitura dos diagramas, emissão de certificados, atende a central de atendimento e faz o gerenciamento geral do PAC. No outro eixo, né, são esses padrões, é o simulador de pista. Então, como eu disse, eu não tenho uma aprovação formal, mas eu teria meio que uma homologação desse instrumento. Então, eu tenho hoje cerca de 6 fabricantes homologados, né, com o sistema que funciona. Fica a critério de cada PAC a contratação do seu fabricante preferido, né, digamos assim. Essas máquinas são avaliadas junto da avaliação do próprio PAC, elas são ensaiadas a cada 2 anos, e elas têm o software delas verificado também. Então, o auditor ele leva um pendrive que tem um software de cada máquina e faz uma comparação para ver se teve algum tipo de alteração no software desse padrão. Treinamento. Acredito que amanhã a gente vai conversar muito sobre isso, né? Vocês estão executando uma atividade que seria da metrologia legal. Então, vocês precisam conhecer a metrologia legal, né? Precisa conhecer como fazer um ensaio, o que é permitido e o que não é, né? Então, a gente viu a necessidade da elaboração de um curso, isso aqui é uma outra página, né? É um curso específico para os que a gente chama de operadores, né? Dos PACs, quem faz o ensaio, quem faz a selagem, quem executa essas atividades. Hoje a gente já consolidou, são 5 treinamentos, né? 5 cursos a cada ano distribuídos. E agora, em 2024, inclusive, a gente está no momento, né, no período de curso, né, da última turma aberta do ano. Tá? Hoje, então, todos os operadores eles precisam passar por esse treinamento e, como a gente já está com 5 anos, 5 cursos por ano, a gente consegue já disponibilidade até para reciclagem. Né? Então, a gente oferece reciclagem, às vezes o pessoal até do próprio IPEM pede para participar do treinamento e a gente faz, é tudo à distância, né, EAD, mas ele já está funcionando bem. Por fim, a fiscalização, a supervisão, né? Então, de um modo geral, a gente recebe as denúncias, seja via ouvidoria, via canal do CGU, diretamente, às vezes para a coordenação do cronotacógrafo na DIMEL. E em todas as denúncias a gente faz uma apuração, né?
separando se aquela denúncia cabe ou não. A gente tem muito problema, quer dizer, muito diante do tamanho do negócio é pequeno, né? Mas às vezes denúncias com fins comerciais, né, de uma empresa querendo, entre aspas, prejudicar a outra. Então a gente tem que analisar, filtrar, né? Mas todas as denúncias são tratadas, né? Eventualmente com abertura de processos administrativos, e a gente segue até o final. Todas elas a gente encaminha, se a gente vê que tem uma necessidade de apuração, a gente encaminha um ofício ao PAC, né, questionando, colocando os problemas alegados, né, obviamente sem identificar a denúncia, mas pedindo respostas, né, esclarecimento sobre aqueles fatos. Se o esclarecimento for entendido como verídico, a gente arquiva, né, o processo, não tem problema nenhum. Se não for, a gente vai para a autuação. E aqui eu quis colocar um caso, né, quando a gente fala também de oficina, né, manutenção e reparo e tudo isso, né, o que pode, o que não pode. Isso aqui é um caso de que, na verdade, o órgão metrológico identificou na etiqueta de inscrições obrigatórias, né, todo PAC, durante o ensaio, ele precisa tirar foto da etiqueta de inscrições obrigatórias e enviar via portal para o Inmetro. Então, o PAC suspeitou da etiqueta, e aí via o QR Code da própria etiqueta, ele viu que o número de série não batia, né? Aquela etiqueta tinha sido falsificada. E a gente pediu, então, a apreensão dos instrumentos, e aí, numa perícia, a gente identificou que, obviamente, essa perícia foi feita pelo fabricante, né? A gente encaminhou ao fabricante, então teve uma fraude ali para adulteração do número de série do instrumento, né? E com consequente adulteração da etiqueta de inscrições obrigatórias. Só esqueceram do QR Code. Então, esse caso, por exemplo, ele foi para a Polícia Federal, né? Eu não tenho como afirmar se quem fez essa fraude, né, foi o próprio PAC, ou se, quando o veículo chegou, ele já tinha essa fraude, mas aí a polícia pode apurar com mais propriedade, né? Então, são exemplos aqui, a gente já enviou alguns casos, né? E é o que eu comento, às vezes o pessoal faz uma fraude e não tem noção do que pode acontecer. E aí o tacógrafo também, pode ser uma mega-sena ao contrário, né? Se ele está envolvido em um acidente, eu tenho outro tipo de perícia que, por várias situações, identifica que aquele tacógrafo também foi adulterado, quer dizer, pode pegar para a empresa que fez essa irregularidade. Então, como eu comentei, hoje nós temos 824 PACs espalhados pelo Brasil, né? A maioria na região sudeste, aí um percentual, né, dessa distribuição no Brasil. Nós temos 3 PACs que a gente chama RR, de região remota. Obviamente, né, a gente não tem como, né, o empresário não vai investir num local que ele não vá ser remunerado por isso. Então, tem essa figura do região remota, que é um PAC que ele tem uma estrutura mínima, mas ele não precisa ainda do simulador de pista. Então, todos os ensaios são feitos em pista reduzida, que é uma forma de a gente atender o Brasil, né? A gente não teria como criar exigência e ter algum tipo de brecha sem ter um atendimento. Então, são 3 locais, né? Inclusive uma capital, que é Macapá. E aí o regulamento é muito claro, se houver interesse, se alguém criar um PAC em Macapá, né, até 200 quilômetros de raio de Macapá, esse PAC RR ele tem um prazo para se transformar em PAC ou ele sai do sistema, ele pede autorização. Os números de verificação, né, a gente na verdade, colocou de ensaio, 2021, 22 e 23. Então, a gente tem uma média ali de 900 mil ensaios ano. Tá? É um instrumento que, na verdade, ele passa por verificação a cada 2 anos. Então, eu estou falando aí de 1.800.000 tacógrafos no mercado aproximadamente, ou pelo menos os que passam por ensaios, né? Aí tem uma quantidade que não passa, que a gente tem uma discrepância de números, mas, de repente, 2.500.000 instrumentos, por aí. Então, o usuário ele é responsável por acessar o portal e gerar GRU, aí ele leva o veículo ao PAC, ele paga uma tarifa específica que é de ensaio e selagem.
Ele é responsável por manter o tacógrafo em condições, obviamente, a selagem, né? Quer dizer, qualquer dano na selagem ou alteração, o certificado perde a validade. E ele é responsável por acompanhar a emissão de certificados. Quando ele faz esse ensaio, ele recebe o chamado certificado preliminar, né? Então, ele acabou de executar o ensaio no PAC, é emitido automaticamente o certificado preliminar, até essa leitura do registro por disco ou por fita pelo órgão metrológico da localidade, do estado. E aí, depois dessa análise, ou esse certificado ele vira o certificado definitivo, ou então é emitido uma notificação de reprovação para aquele instrumento. Por parte dos órgãos, né, eles vão realizar essa leitura, observar a etiqueta de inscrições obrigatórias, correspondência com o diagrama, quer dizer, na inscrição obrigatória eu vejo qual o tipo de tacógrafo, então ele vai analisar se aquele disco, por exemplo, ele é semanal ou é diário, né, se está batendo com o que foi informado. Tem algumas particularidades assim que tem que ser avaliadas, né? E a emissão do certificado. E o PAC ele é responsável justamente por identificar essa etiqueta de inscrições obrigatórias, né? No caso de uma rasura, algum dano, solicitar a emissão da segunda via, né? Da etiqueta, identificação do cronotacógrafo e da portaria de aprovação, conformidade ao modelo aprovado, quer dizer, eu estou falando das atividades materiais acessórias aqui, né, para o cronotacógrafo. Executar a selagem, executar o ensaio, e a emissão do certificado preliminar, na verdade, é via sistema. É automático ali, quando ele emite quando ele coloca essas informações no portal, esse certificado já é emitido. Então, o usuário já sai com o certificado preliminar, e o PAC, a cada 15 dias, né, digamos assim, depende de cada local, ele manda depois o que ele tem de realização naquele período, ele manda para o órgão do seu estado para fazer a leitura. Então, esse modelo de atuação ele pode ser replicado para outros instrumentos, né? Então, muito do que a gente discutiu aqui hoje, né? Que eu posso afirmar assim, né, que eu acho que fica claro que cada instrumento é diferente um do outro, né? Então não tem um modelo único para cada instrumento. Cada instrumento tem a sua particularidade, seu modelo que pode ser eventualmente melhorado do que tem hoje, né? Mas a gente tem que ter isso muito claro, que eu não posso pegar um tipo de forma de atuação e replicar para todos sem uma análise crítica dessa implementação. Nós temos interesses nas medições diferentes, né? Então, já foi citado aqui, eu botei até sublinhado, né? Na área da saúde, assim, só por uma aberração, ninguém tem interesse numa medição incorreta, né? Quem faria fraude num instrumento de medição na área da saúde? Mas, por outro lado, né, uma transação comercial, fins fiscais, né, como é o caso do tacógrafo, eu tenho interesses diferentes ali. Então, eu tenho motivos para fazer uma fraude. E aí, esses controles têm que ser diferentes, né? A gente tem que avaliar de forma diferente isso. São fabricantes diferentes, né? A gente também já discutiu isso aqui. A gente tem fabricantes que ele controla a produção dele toda, ele produz todos os componentes, e eu tenho fabricantes que, na verdade, vamos botar assim, seriam montadores, né? Tem fabricantes com um sistema da qualidade, né, de todos os tipos, e outros que não têm nem condições de pagar essa acreditação. Então, também, a gente tem tipos de fabricantes diferentes, né? Às vezes dependendo por tipo de instrumento e etc. Um outro ponto, redes autorizadas também é muito importante, né? E cada instrumento também tem a sua particularidade. Até que ponto eu vou usar um particular e eu tenho essa rede, né? Capilaridade dessa rede no Brasil, conhecimento. Então, são pontos assim a serem sempre analisados. Hoje, não tem jeito, né? Eu tenho necessidade sempre de sistema. Para qualquer ação que a gente esteja falando aqui, a gente precisa, né, de sistema, de portal. Como é que eu vou admitir uma atividade hoje, né, executada por um particular? Hoje eu tenho um sistema que é utilizado, né, o SGI, mas o particular não tem acesso ao SGI. Então, como trabalhar isso? E o SGI também não é preparado para isso, né? Eu teria que ter um portal, digamos, para fazer essa interface. E aí, para cada
instrumento ou conjunto de instrumentos, eu teria que ter um sistema diferente. Hoje também, assim, qual é a nossa visão para frente, né? E aí falando especificamente de tacógrafo, e isso eu estou falando assim, já podia ter hoje, né? Dentro de alguns parâmetros. Hoje já tem na Europa, por exemplo, o tacógrafo que a gente chama digital, né? O tacógrafo inteligente. Então, é um tacógrafo que não tem a necessidade de uso de fita ou disco diagrama, né? Os dados são digitais. Então, se eu tenho esse tacógrafo digital, hoje eu tenho tecnologia para esse tacógrafo se comunicar com esse simulador de pista, por exemplo, né? Então, qual é a ideia que a gente tem muito clara, né? Chegou o veículo no posto, eu já tenho uma leitura automática daquela placa, um OCR, eu já vou no banco de dados do Senatran, do Renavan, e busco as informações daquele veículo, quer dizer, eu não preciso o PAC pegar o CRLV do licenciamento do veículo para digitar aquelas informações. Esse instrumento está se comunicando com o seu padrão, então ele fala, eu sou o fulano de tal, marca tal, número de série tal. Posso botar outras informações, por exemplo, minha última intervenção aqui, que aí eu tenho um cartão de oficina, que a oficina fica registrada também no banco de dados do instrumento. Minha última intervenção foi ontem, pelo técnico X, né? E aí eu sei disso aí tudo. No momento do ensaio, eles estão fazendo um ensaio ali on the fly, né, digamos, quer dizer, eu estou gerando velocidade no veículo e o meu simulador ele está batendo essa velocidade com o instrumento. Acabei esse ensaio. Eu preciso mandar o que para o órgão metrológico? Na verdade, já fez tudo ali, né? Eventualmente, pode ter alguma coisa de etiqueta, né? Mas como a gente está falando, essa etiqueta pode estar na própria memória do instrumento. E aí, o que é a verificação? A verificação pode ser um sistema comparando aquelas medições com o que está estabelecido no regulamento e dar o ok. Então, isso a gente já poderia fazer, né? Quer dizer, claro que é isso eu estou falando, eu preciso definir protocolos de comunicação para que todos os instrumentos tenham a mesma linguagem, meus simuladores têm que falar essa mesma linguagem, esse mesmo protocolo, então isso tem que ser definido. Sistema, como a gente falou, mas assim, é uma coisa viável, tá? Então, dentro da particularidade de tacógrafo, o futuro pode chegar nesse ponto. E acabou o tempo certinho, viu? Parabéns, Eduardo. Muito didático, muito cirúrgico aí na sua apresentação. E eu queria saber, Patrícia, é o vídeo agora ou é o Marcelo? Seria importante, talvez, o Marcelo complementar e a gente passa o vídeo depois. Tá bom, pode ser. Então, pode ser? Então, você vai fazer a apresentação do nosso Marcelo. Vamos lá. Então, o tema do Marcelo para este painel é expansão do controle metrológico legal. Eu acho que, apresentando novamente, né, Marcelo? Marcelo é graduado em matemática e mestre em metrologia e qualidade pelo Inmetro. É servidor há 19 anos no Inmetro. Ele exerceu atividades técnicas ligadas ao controle metrológico legal de instrumentos de medição de massa. Atuou como chefe das áreas de gestão técnica, controle legal de instrumentos de medição, massa e volume. É instrutor e conteudista em ações de capacitação em metrologia legal voltadas à RBMLQI e outros institutos nacionais de metrologia. É também representante da Diretoria de Metrologia Legal na Comissão de Metrologia do Mercosul, a SAIN do Brasil, na OIML. Oi, Marcelo, boa apresentação. Vamos lá. Antes de passar a palavra para o Marcelo, eu estava assistindo atentamente aqui a apresentação, né, do Eduardo, e eu estou percebendo, Marcelo, me corrija se você vai fazer um complemento, né, dessas coisas que eu estou aprendendo tudo agora também, hein, que é as atividades, como que chama? Atividades materiais e acessórios. Atividades materiais e acessórios.
nome muito interessante e, pelo visto, é alguma coisa que nós vamos perseguir nesses próximos meses. Mas eu vi que o modelo do cronotacógrafo aí parece que é um modelo a ser seguido, ou pelo menos com boas orientações para os outros instrumentos. Então, Marcelo, conta para nós o que vocês estão pensando em relação a como estruturar daqui para frente o controle metrológico, né, dentro da DIMEL. Então, Celso, esse nome, não sei sinceramente de onde surgiu, mas significa, né, toda a parte técnica, toda a parte do instrumento que não depende da decisão. Assim como na aprovação de modelos e ensaios, são atividades material acessória que podem ser executados por empresas externas. Na verificação, você também tem o que foi, né, essa separação para definir aquilo que é privativo do Estado, que é a decisão, só pode ser tomada por um agente público, e o que pode ser feito por qualquer entidade privada devidamente autorizada, acreditada ou credenciada, desde que seja capacitada, tenha, né, sua competência e também, claro, que tenha todos os cuidados com a governança, com a ética, toda essa parte também sendo observada. Como a gente tem visto ao longo desses dois dias, né, nós temos cada vez mais trabalho, mais demanda, menos tempo, né, e menos recursos. Isso aí está muito claro. Né? Nossa rede, né, então isso vale tanto para o Inmetro, para a DIMEL, né, quanto para os nossos IPENs, né, para a nossa rede. Então, como que a gente consegue atuar? Como é que a gente vai conseguir dar essas respostas que a sociedade precisa, né, com recursos cada vez mais escassos? É exatamente através dessas parcerias, né, da inclusão de outras empresas no assunto. E aí, o exemplo do Cronos, Celso, ele é muito importante, bem interessante, porque, claro, foi criada toda uma infraestrutura, foi criada toda a figura do PAC, né, do posto autorizado, mas muitas empresas, Eduardo, me corrija se eu estiver errado, já estavam no sistema, já atuavam ali na manutenção, já prestavam algum serviço ao segmento e se organizaram, se converteram, né, em postos de ensaio. Eu não sei se aqui alguém imagina algum segmento que seja parecido, que tenha uma realidade parecida aqui. Não é coincidência, né? Então, quando a gente fala na expansão desse controle, e não é nem expansão, na verdade, é na melhoria, ou em resolver algumas coisas, em tratar de alguns problemas que já existem, né? Hoje, por exemplo, o pessoal da Percons falou sobre o tempo que leva para o IPEM fazer uma verificação. A gente fala muito do tempo que o instrumento fica lá com o lacre, com a marca de reparado. Mas tem instrumento que não vai a campo, não volta. O radar, por exemplo, ele não volta a funcionar. É bem mais complicado para esse segmento, né, ter que esperar a possibilidade do Inmetro, do IPEM, e voltar naquele instrumento depois da manutenção. Então, a gente está falando exatamente da necessidade de reformular isso, né, de trazer essas empresas para dentro do sistema, sem perder, deixar de respeitar, né, as questões legais. É até uma coisa bem interessante, o Eduardo bateu muito em atividades de materiais acessórias, por quê? O pleito principal, né, que a gente ouve, né, independente, em vários segmentos, deixa o fabricante fazer a verificação, deixa a outra empresa fazer a verificação subsequente, fazer até a verificação inicial. Para isso eu posso dar uma resposta para vocês, bem rápida. Não vamos permitir, não é que nós não vamos permitir, nós não podemos permitir. Para que isso seja possível, precisa ter uma alteração legal. Precisa alterar a lei. Aí você entra numa caixa preta que pode levar 10 anos para conseguir. Agora, nós precisamos disso? É isso que vocês precisam? Necessariamente não. Por quê? Olha o exemplo do Crono. Criou-se um cenário, né? Cria-se um sistema,
E aí sistema, não estou falando de sistema de TI, não, mas um sistema de atuação que permite que aí sim o fabricante ou uma figura privada, vou colocar assim, faça aquele ensaio, né? Claro que a gente tem coisas para melhorar no crono, tem especificidades de cada segmento, obviamente tem, mas a gente vai, né, buscar com vocês essas soluções e o principal, é claro que eu estou falando que não vão poder fazer a verificação, mas vão poder fazer os ensaios, né? E a gente vai ver como a gente consegue automatizar isso de maneira que o certificado, que a comprovação dessa verificação seja automatizada, seja automática. Isso já é possível. No crono a gente já vai estar tentando ver as alternativas, né, Eduardo, para que saia o certificado que sai hoje do crono, ele é provisório, né? E depois esse certificado é convertido num certificado permanente. A gente já está vendo como a gente pode transformar esse certificado em permanente, já de primeira. Claro que sem perder a supervisão, sem perder o acompanhamento, mas o que se fala em expansão do controle metrológico é isso, essa expansão da nossa capilaridade. A gente sabe que tem instrumentos que a gente não consegue atender. O Amarante apresentou hoje, falou em verificação inicial, mas se você olhar na verificação subsequente, tem balanços rodoviários que a gente não está conseguindo atingir. Ou quando atinge, isso tem um custo muito alto, porque você precisa mandar uma equipe do IPEM a uma região distante. Tem estados aqui, tem estados de mais de 1.000 quilômetros de distância da sede. Então, tudo isso está sendo visto, e a ideia é que a gente viabilize uma atuação descentralizada, coordenada, supervisionada, né, fiscalizada, coordenada pela DIMEL, naturalmente, e supervisionada de maneira direta pela rede. Então, a gente vai saindo aos poucos de um cenário onde, primeiro, Inmetro é a autoridade. Depois, Inmetro expande isso para Inmetro e IPEM, órgãos delegados, delegação de competência. Claro que a linha do tempo não é tão certinha assim, mas você tem a delegação de competência para os IPENs. Então, Inmetro, estados, modelo de atuação descentralizado. Agora, esse modelo, no crono já é assim, e a tendência é se expandir, Inmetro, IPENs nos estados, coordenando, uma execução, né, dos ensaios feita por empresas privadas, que aí elas podem ser as oficinas, elas podem ser os fabricantes, e aí é onde a gente vai trabalhar em cada cenário, né, cada segmento, qual a necessidade de cada um. No caso do medidor de velocidade, por exemplo, o fabricante já está de ponta a ponta. Talvez fazer um ajuste. Na área de saúde também temos esses casos. Então, a proposta, a ideia da que a gente está trabalhando é essa linha, né, de organizar e o IPEM fazendo a supervisão direta com a coordenação da DIMEL. Então, o que se fala de expansão do controle metrológico não é tanta novidade, Celso. É trazer práticas, boas práticas, né, exitosas para outros segmentos, claro que sem fazer um Ctrl-C, Ctrl-V completo. É olhar o que funcionou ali, qual foi a inspiração e inspirar novas ações. Né? Para isso, claro, a gente tem vários desafios. Um desafio que é a TI, é realmente um ponto extremamente sensível que a gente precisa ajustar, né? E os recursos, a qualificação, isso tudo a gente vai trabalhar e claro que em parceria com vocês. Tá? Esse próximo ano, né, 2025, eu tô vislumbrando que vai ser um ano de muitas realizações, Celso, porque a gente já vem trabalhando isso, né, internamente, com vocês, com os IPENs, já vem evoluindo nas ideias, aí chega uma hora que você precisa subir mais um degrau. E a gente vai começar, então, a colocar em prática algumas dessas ideias, exatamente para ver aquilo que prospera, aquilo que precisa de ajuste, e vamos em frente. É isso. Eu acho que ficou, pelo menos para mim, ficou bem claro. Eu vou fazer o seguinte, viu, Patrícia? Antes de passar o vídeo, se você assim me permitir,
eu acho que eu vou abrir para algumas perguntas. Depois fazemos o vídeo e já encerramos esse painel. Eu agradeço, viu, Marcelo, essa exposição. Eu agora estou entendendo o que é essas atividades materiais e acessórias. Acessórias com C ainda. Tá? E isso que a gente pôde concluir aqui. Alguma pergunta? Eu vou passar para você, mas eu acho que o Braulio queria falar, não queria, Braulio? Era outro assunto? Você não quer falar mais? Se quiser, a gente volta a palestra atrás também. Vamos lá. Por favor, se identifique. Opa, é Paulo da Percons, né? Primeiro eu gostaria de pedir desculpa aqui que o meu pessoal da Percons teve que se ausentar aí para voltar para Curitiba, aí que o voo estava saindo, né? Mas eu queria só pontuar aí que eu achei bastante interessante essa alternativa aí que o Eduardo apresentou, né? Dessa questão aí de nós operarmos como, quem sabe, aí um braço não da parte da certificação, mas sim como fornecendo informação para o IPEM fazer, de fato, a declaração de conformidade ou o certificado de aferição, né? E nós desenhamos já um modelo disso para atender a nossa realidade de declaração inicial, né? Então, gostaria de pedir uma oportunidade de apresentar ao Marcelo, ao Eduardo, aí, o que a gente já tem elaborado sobre isso, baseado numa aprovação que a gente fez na Metas, lá na Suíça, né? Então, acho que tem bastante elemento aí para a gente iniciar essa discussão para medidor de velocidade, né? Paulo, se você puder, compartilha com a gente, assim que você puder. E claro que, não sei, acho que a gente não sei se vai ter espaço, mas no momento, se for possível, que eles apresentem também para a Remesp. Mas eu já te peço para compartilhar com a gente desde já. Muito bom. Você disse que vocês estão com um problema de voo, né? Isso, eu vou ficar até amanhã ainda, mas o pessoal aí, o Regis e o Cato, já tiveram que partir. Tá bom. Alguém mais? Aqui, por favor. Aqui, identifique-se, por gentileza. Sou o Carlúcio da FIP e eu gostaria de saber do Marcelo se a possibilidade de também abrir esse sistema do Crono para a área de taxímetro também, fazer uma reciclagem para as lojas e a gente fazer um trabalho de acompanhamento com as lojas, de fazer treinamento e a gente começar a pensar na possibilidade, aí, já que para 2025 muita coisa boa, e a gente procurar fazer isso aí, esse trabalho excelente que foi feito no Tacrol, também passar para outros instrumentos muito parecidos, apesar de ser outro tipo de medição, mas é possível a gente fazer algo mais simples, porque é uma quantidade de instrumento menor e os permissionários não têm a mesma estrutura do Crono, mas que depender aqui da FIP, a gente pode apoiar essa situação e a gente, de repente, passar isso para os permissionários. Carlos, o Eduardo pode complementar, mas acho que abrir o sistema, não sei se é uma solução boa, não, né? Eduardo? Abrir o sistema, que eu falo, sistema portal. Ampliar o portal, eu não sei se é o caminho, porque o portal já sofre dificuldade Isso, acho que não é... A gente precisa talvez melhorar o nosso portal. Eu estou falando, a TI é um grande problema. Agora, toda a ideia que você está falando e fornecer treinamento, a gente está trabalhando exatamente na formulação, né, da qualificação, dos requisitos de qualificação, porque aí é muito importante ter em mente o seguinte: quando a gente fala de qualificação da oficina, a gente vai falar em qualificação para metrologia legal, porque a qualificação para reparo do instrumento, nós não temos nem competência técnica para fornecer, né? Isso aí é com vocês. Agora, a parte dos requisitos de metrologia legal, a gente já está tendo, a Remesp é a grande parceira nisso, entendeu? E aí sim, a ideia a gente já pode expandir, pensar nessa expansão para taxímetro, para outros instrumentos também. O microfone não está funcionando. Opa, mas a ideia, Marcelo, seria exatamente essa, a parte de metrologia, porque hoje a verificação ela é feita pelo IPEM, no caso do instrumento taxímetro, tá? De passar para a loja fazer a periódica, tá? Mas para isso, obviamente, teria que fazer o treinamento da loja, o acompanhamento da loja, para que ela tivesse capacidade de fazer isso dentro da metrologia legal. Hein, Carlos? Boa tarde. Fazer um paralelo, né, junto com o tacógrafo.
Quer dizer, taxímetro, hoje a gente tem empresas que fazem a instalação do instrumento, né, faz a manutenção, quer dizer, então a gente tem uma rede que é muito parecida com a rede de tacógrafo lá atrás. Talvez a grande diferença seja, no caso de tacógrafo, apesar de eu permitir o ensaio em pista reduzida, porque tem veículo que só permite o ensaio em pista reduzida, eu tenho um simulador, né, e a gente entra no simulador de taxímetro, que é um outro problema. A gente não tem simulador de taxímetro que funcione, né? E não sei se houvesse essa exigência de simulador de taxímetro, se seria viável comercialmente uma oficina instalar esse tipo de equipamento. Então, assim, ver que cada caso tem a sua particularidade. Então vamos usar a pista reduzida como é feita a instalação. Num primeiro momento eu falo assim, mas aí eu não garanto nada, né, porque a pista reduzida fica em aberto. Mas eu poderia, né, a gente poderia formular o quê? Eu vou aumentar a supervisão. Então, assim, eu acho que o que é importante colocar aqui a gente tem base legal hoje para trabalhar essas situações, tá? Como o Marcelo falou, a gente não vai buscar uma alteração via Congresso para permitir verificação, mas eu não preciso fazer isso. Porque é o que eu comentei, o que é verificação? Se é um sistema, ok. Quem é que vai alimentar aquele sistema? É um particular? É atividade material acessória. Então, assim, eu já tenho o arcabouço legal para trabalhar isso. Aí a questão agora é justamente ver essas situações específicas, né, cada realidade, cada instrumento, né, e, eventualmente, olha, vamos trabalhar dessa forma, só que eu vou ter que aumentar a supervisão. Então, eu vou ter que criar, né, o IPEM agora não vai fazer a verificação. Verificação que eu falo do jeito que é hoje. Mas ele vai ter que fazer fiscalização todo dia na oficina, tantas vezes, entendeu? Então, a gente muda o foco. Tá? Mas é um ponto que a gente está trabalhando. Tá? Muito obrigado, Eduardo. Nós temos uma pergunta do Luiz Henrique. Pois não, Luiz? Boa tarde. Eduardo, eu concordo com você, tá? Que a ansiedade da gente é tão grande que quando a gente escuta falar assim, mudança de tarifa, já dá arrepio em todo mundo, tá? São 40 mil táxis, tá? O pessoal não consegue fazer essa mudança em 2, 3 meses. E a gente passa o ano todinho fazendo isso, tá? O modelo do Crono é um modelo de sucesso, tá? Marcelo, se eu me lembro mais ou menos, ele começou com o edital, né? Não teve nenhum regulamento aprovado numa portaria, foi através do edital que começou. Só que, assim, o tempo, ele urge, né? Tá, que nem você mesmo falou, a gente está falando, mas dá para reduzir esse tempo? A gente precisaria reduzir esse tempo, porque não tem mais pista em São Paulo, uma pista reduzida, a gente tem que mudar procedimento, tá? E a gente tem ansiedade de mudar, tá? Mas o Crono é um sucesso, poderia ser para outros instrumentos, sim. Tá? Só fazer essa colocação para vocês aí. Tá? A gente está no Inmetro sem filtro, né? Então, essa urgência, a gente sabe, Luiz, que ela existe. Agora, vocês sabem muito mais do que nós, a verdade seja dita. Vocês da rede conhecem muito mais a realidade, as necessidades, as dores. Eu até, há uns 2 anos, eu descobri essa questão de 2 ou 3 anos. Eu estava na regulamentação ainda, né, chefe da DIART, e nós tivemos uma questão com o taxímetro no Rio, não foi aqui em São Paulo, não, onde teve uma correria danada porque tinha um prazo desses daí, tinha que fazer troca de tarifa e uma série de coisas em 10 ou 15 dias. O nosso problema não foi nem com a parte técnica, com o IPEM, com as oficinas, era a prestação de contas. A gente teve que mexer numa norma em regulamento por causa do prazo de prestação de contas. O prazo era de 5 dias. Só que aí a oficina falou, ou eu faço a troca, ou eu troco as tarifas, ou eu entro no PSE. As duas coisas, nessas 2 semanas, isso não dá para fazer essas 2 coisas. A gente mudou lá os prazos, atuou na época para dar um refresco, mas era uma questão simples. É o que eu estou falando, é onde você vê. Era uma regra geral, todo mundo estava bem para essa regra, até a oficina. Nos 11 meses do ano que não tinha aquele mês é que não dava. Então, a gente precisa ter soluções e vocês têm que preciso que vocês tragam para a gente também. Claro, a gente está sempre em conjunto, mas reforce essa urgência com a gente, que é até para levar isso para o próprio presidente, para apontar aqui nas nossas urgências. A gente vai ver o que pode fazer, como eu falei para vocês. Não dá para a gente pensar em ter um regulamento novo
vamos fazer um regulamento novo para oficina ou para qualquer coisa que seja, que tenha todas as regras completas, isso vai levar tempo. Mas só que vocês têm urgências que podem, às vezes, ser tratadas amanhã. Entendeu? Então, vamos ver o que a gente pode fazer no curtíssimo prazo, né, para facilitar, e depois a gente vai arrumando. Pode ser, Ana? Não, pode ser, sim. Obrigado aí. Eu tenho que ver com a chefe de regulamentação também se dá para fazer isso, não é? Eu tenho que... Mas ela vai correr com isso, né? Ajuda a gente aí, por favor. Obrigado, Luiz. Eu tenho espaço para uma pergunta mais. Alguém quer aproveitar? Então, já que nós não temos mais candidatos a perguntas, eu vou pedir para que preparem o vídeo, né? Você vai fazer algum Só comentário? uma breve apresentação do senhor Ian. É um mini currículo dele. Ele é vice-presidente da LMG, que é um grupo de trabalho de metrologia legal da CECIP. Ele também pertence à Federação de Pesagem do Reino Unido. E o tema desse vídeo são exemplos de outros países que utilizam da iniciativa privada no controle metrológico legal. Então, vamos ao vídeo, por favor, podem projetar. And I am the Vice President of the CISIP Legal Metrology Group. I have been undertaking legal metrology for nearly 40 years, and my background is as a market surveillance officer, as an inspector. But I've had the privilege and pleasure of working with CISIP, the European Trade Association, for about 18 years now. And I'd like to thank you for this opportunity of allowing CISIP to give some thoughts on how we can think about whether private sector bodies can be involved in legal metrology enforcement. It's a great privilege, and please feel free to send any questions. I think our starting point for this is that many countries are having to ask fundamental questions regarding funding. The historical method of legal metrology, and this stretches back through to the French Revolution and Napoleon, is for that body to be a government institution, and the people in the field, the market surveillance, the scientific laboratories, all to be government employees. This legal metrology infrastructure has worked well for many years, and is good. I think it's important. It has got the advantages of being independent, of transparent, but in 2024 and in the middle of the 21st century, it's expensive. So lots of different nations are beginning to think about how we could reappraise this. And what we're thinking about in this presentation is the mixture. Is it permissible? What's the advantages and disadvantages of using private sector employment? Can there be a mixture? Could we have a totally private sector? It's a whole set of questions that I'm not for one moment attempting to give you an answer, but I think they are questions worthy of consideration. So thank you very much. I think what we see in Europe is some countries have begun to allow private sector economic operators. There's a whole range. I think some countries it's not allowed at all. In other countries it's highly privatised. There are different functions undertaken by different laboratories and different organisations. So I think what we'll look at here is some of the theory, some of the documents behind these different models and how they work, and I think also then we can look at some of the different examples, a brief look at some of the examples that we see across Europe. Our starting point, as ever, is the OIML. They will produce a whole series of documents, and the one that we're looking at here is something called OIML D1. I think its title is National Metrology Systems Developing the Institutional and Legislative Frameworks. Very good document. It's very useful in discussions like this because many people have thought about these things previously. I think the takeaways from the OIML D1 is that it breaks the legal metrology landscape down into what it calls Tier 1 and Tier 2.
and then further subdivisions in what it calls Tier 2. So Tier 1, it calls policy and legislation. We'll have a look in more detail at what Tier 1 might mean, but policy and legislation, it suggests, will always stay as a governmental function. It's important to recognise that legal metrology is part of a national infrastructure of a country, and at the top level it should remain in that area. Tier 2, it calls enforcement, and it further breaks that down into pre-market type approval, and it calls type approval, pre-market verification or testing by authorised persons, and post-market. So the European model works heavily on this idea of pre-market and post-market. They call it placing on the market in Europe, and it's an important marker here. And IMLD1 expressly recognises that private actors can be involved in legal metrology. So at the OML level, there isn't any excluding. It's interesting that it does not specifically even exclude market surveillance functions being privatised. The levels of privatisation and the way the privatisation works is discussed in part 5 of the IML document, and I think it's a well-written document. I think it helps us in these discussions for the future. I think what's important, and the most important point of this slide, is that it recognises different delivery models of policy decisions, and it's the point here is that the policy and the legislation will always sit with the government function. The delivery is the mixture where we can have, but the policy and who decides this will be a function of the national government. This slide here is a useful schematic that tries to outline this sort of two-tier system, the post-market and the pre-market, and I think it clearly illustrates the different models that can. And I think the important point here is that these different boxes, parts of the schematic, can be executed by different bodies. So that's a nice drawing to try and illustrate how this point is. But as we've said earlier, it's always important that the decisions, the actual decisions, are made to government at a policy level. I think, to repeat the theme here, IMLD1 recognises that this should remain a function of the government. And I think for transparency, it's fundamental. So in the view of CICIP, it's fundamental that it remains as a function of government. The government should also be responsible for the legislation. I think it's important because the government will reflect the legislation the country needs, and it will reflect how that can best be achieved. It must ensure that the correct and applicable laws. There isn't any point in having laws that can't be applied, and there isn't any point in having insufficient laws to regulate a market. There's always a fine balance, and there is always that interesting interface between global trade and what countries regulate, while some countries regulate and others, but this must always be a function of the national government that carries this out. I think where the discussion begins to get interesting is in the pre-market. So already we see the OMLD1 talks about type approvals, talks about pre-market verification, testing by authorised persons, and testing to support self-declaration. And already in the European system, this is heavily carried out by private economic actors. The type approval process is carried out by private entities, notified bodies, and the certification of manufacturers to undertake what is called self-declaration is operated by private bodies. So this market-driven scheme is very strong in Europe and has been for many years. And we've got to remember that the original NAWI directive, 2014-31, is 1990. So we're many years now as that has been working. And I think it's, again, other instruments. So CICIP look clearly at weighing instruments, both automatic and non-automatic, but other instruments, tachometers, medical instruments, this can be driven by the demands of the country. It's important that this is one of the major drivers of how it's done. It's often a question of resource. At the end of the day,
if there's sufficient money to regulate given markets, that's a good thing. But if that money isn't present, that's the question that needs to be addressed. But I think we can safely say that in the European market, it's well organised and well put together. The transparency of the sector, one of the clear questions is if we are going to open up, shall we say, to a private market, how this operates. It needs to have transparency and it needs to have credibility. And the market system in Europe operates with the 17,000 series of standards, covering certification and accreditation. And I think it's significant that all of the private sector bodies, the notified bodies that carry out this process, are accredited. So they will be covered by national accreditation bodies. And there's regulation. So we have the regulation 765 and the decision 768 will cover this. So it's a fairly well unified system. For those of you that might want to research this in any more detail, there's a document called the Blue Guide, and in Chapter 6, this is given in a lot of detail in Chapter 6. I think the other important takeaway here is that it covers not just legal metrology. This whole process of having private economic actors in the pre-market environment covers product safety of different products across the market. And I think from many years of being myself using it, working with it, dealing with it, working for notified bodies, it works well. I think there are problems, and we can go on to think what those are. They can be very expensive. So notified bodies operate as private entities and can be very expensive indeed, especially for legal metrology. They're expensive entities to run, and they have to clearly ensure sufficient business to justify themselves. When we look at such things as railway bridges, huge sums of money necessary to operate notified bodies for these things, and it can be a block on a market. And I think we've led to inevitable inconsistencies. The European market attempts to coordinate those inconsistencies and does, to a large extent, does do very well, but it's inevitable. There's an organisation called Nobomet, which attempts to sort of quantify these things, but moderate success. In reality, this has led to many notified bodies being what I think we could describe as quasi-independent. They are independent, they have their own economic models, but they are always in some kind of relationship with government. And I think it works well. I have no professional view as to any major failings. I think it's a model that countries should be thinking about for the future. I think private entities have taken of the form in the post-market environment in some European countries. The implementation here is a lot more variable. In some countries, not at all, absolutely not. It's politically not acceptable. In other countries, it's quite accepted. I think from the point of view of CICIP, this is problematic with respect to ensuring a level playing field. So companies can place a lot of time and effort on placing instruments on the market, but when we get in the post-market, different countries have got different requirements. If we think about the Republic of Ireland, subsequent verification by manufacturers that have been approved works quite well. We allow France, it allows periodic re-verification of national requirement. Again, seems to work quite well. We go to countries like Germany, absolutely not. There's no acceptance of post-market inspection verifications there. I think Portugal is an example that seems to have taken it very broadly, and we have a wide range of instruments and a wide range of entities permitted as private bodies. I think significantly includes these packages under the Directive 76211. And I think that's almost unique in Europe. I'm happy to be proved wrong, but I believe it's almost unique where the enforcement of packages is done by private entities in Portugal. So probably a good model to think about if you want to think about how this would work. This slide here is something put together by CICIP, and it should try to give you an idea of the different
varieties of different models, if you will. I think we spent a lot of work on it, and it seems to work quite well. I think it's what's important to note in this patchwork, if you will, is that for the purposes of pre-market, acceptance of the private sector is pretty well recognised. In terms of post-market, different decisions for different countries. But nobody yet has gone down the route of having post-market market surveillance. There's no reason why not. If it was tightly controlled, there isn't any reason that contracts could be issued by central government and a private entity could deliver those. There would need to be a formal and enforceable contract. And I think in some places you've seen people contemplating in this via sanctions are done via civil rather than criminal sanctions. I think it's many years before this will be thoroughly accepted, but there's no reason on paper at least. So briefly in conclusion, mixture of public and private entities being involved in delivery supervision is embedded in the legislation, well recognised, and there aren't any major problems. We always remember the ultimate control for the system sits with the government and is a question of policy and a wide range of different models. Different countries have got different models. I think the ones we've looked at here are Ireland, France and Portugal, and it's a whole spectrum of differences. We look at Hungary, we look at Poland, we look at Germany, and no acceptance at all. And I think it's important to remember that no European countries have allowed private market surveillance yet, and it's administratively possible. I'd like to thank you for this opportunity of giving some of CISIP's points of views, and I look forward to talking with you in the future. Bem, aí vocês puderam assistir uma contribuição do Ian Turner, é o vice-presidente da CISIP. A CISIP é uma entidade que a gente vem mantendo um relacionamento com a Remesp, e eles sempre, quando não estão presentes aqui, como no ano passado, eles contribuem com palestras gravadas, e assim foi também com o colega da Sartorius. Bem, gente, nós vamos começar o encerramento, agora que a gente sabe tudo sobre atividades materiais e acessórias, né, graças à boa palestra do nosso colega Eduardo e a complementação aqui do nosso diretor Marcelo Moraes, eu encerro aqui e peço para uma salva de palmas, porque, afinal de contas, né, pode encerrar. Então, muito obrigada pela participação. Vamos à frente da mesa só para a foto oficial e darmos sequência nesta tarde.